Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando a maioria das pessoas pensa em combate, geralmente visualiza socos e chutes brutais na cabeça como os golpes mais eficazes. Por outro lado, se você perguntar aos lutadores profissionais, a maioria deles dirá que nada dói mais do que um golpe bem dado no fígado. Neste vídeo explorarei mais sobre ataques no fígado em combate, como utilizar de forma eficaz. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Um ataque no fígado é um chute, soco ou joelhada que atinge logo abaixo da caixa torácica, no lado direito do estômago, e penetra no corpo o suficiente para danificar o fígado. É um golpe muito popular, porque causa instantaneamente uma dor aguda e insuportável na região. Não importa quão forte fisicamente o lutador seja ou tenha alta tolerância à dor, um golpe bem aplicado no fígado derrubaria qualquer um no chão. O ataque no fígado causa instantaneamente uma dor terrível e paralisia repentina e coloca o corpo em modo de desligamento. As origens exatas do ataque no fígado não são claras porque esse golpe faz parte de esportes de combate como o boxe desde os tempos antigos. Mas quem popularizou o ataque no fígado foi o holandês Bas Rutten, ex-rei do torneio Pancrase e campeão do UFC, que utilizou o golpe no fígado com perfeição. O que acontece com o corpo ao receber um ataque no fígado? O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano. Ele está localizado sob a 9ª e 10ª costelas, no lado direito do abdômen. Pesa cerca de aproximadamente 1,3 a 1,5 kg nos adultos e é responsável por circulação sanguínea. Serve como um filtro que protege nosso corpo contra toxinas. Regula o armazenamento de glicogênio e produz vários hormônios. Quando um soco forte, chute ou joelhada acerta, um lado do fígado é comprimido enquanto o outro lado é esticado, o que estimula o nervo mais longo do sistema nervoso autônomo chamado nervo vago. Isso faz com que a pressão arterial e a frequência cardíaca caiam drasticamente e todo o corpo entre em modo de sobrevivência. Para manter o fluxo sanguíneo para o cérebro e sobreviver, o corpo se forçaria a ficar em uma posição horizontal ou supina, razão pela qual os lutadores desmaiam. Lembre-se de que tudo isso acontece em poucos segundos. Ao receber um forte golpe no fígado, a maioria dos lutadores se curvam e colocam pelo menos uma das mãos no fígado. A dor insuportável faria com que perdessem o equilíbrio, caíssem no chão e, na maioria dos casos, ficassem em posição supina. Eles perderiam o foco, o fôlego e os lutadores raramente se recuperavam para continuar lutando. Mesmo que recuperem o suficiente para continuar, isso não significa que o fígado esteja totalmente recuperado. Na verdade, o fígado ainda estaria danificado e a única coisa que o adversário precisa fazer é acertar novamente o mesmo local para encerrar a luta. Um ataque no fígado pode ser fatal? Um ataque no fígado é muito doloroso e pode causar ferimentos leves ou graves, mas não houve fatalidades nos esportes de combate. Em teoria, um soco, chute ou joelhada forte pode romper o fígado e causar hemorragia interna e morte, mas isso é altamente improvável em esportes de combate. Na história dos esportes de combate, nunca aconteceu de um lutador morrer devido aos ferimentos sofridos por ataque no fígado. Este ataque resulta em ferimentos graves, mas não há registro de vítimas mortais. Existem tipos de lesões hepáticas que você pode sofrer ao receber um ataque forte no fígado. Estas incluem hematoma, laceração, lesões nas palhetas do fígado que causam sangramento, laceração profunda, perda de suprimento de sangue para o fígado. Na maioria dos casos, os atletas de esportes de combate apresentam lesões hepáticas leves e não precisam de muito tempo para se recuperar. Os golpes no fígado são legais nos esportes de combate? Sim, golpes no fígado são legais, e os lutadores usam esse golpe regularmente. É possível ver diferentes tipos de golpes no fígado. A maioria dos lutadores prefere atingir o fígado com um chute semicircular à distância. Eles podem gerar uma força muito maior com um chute do que com um soco. Quando um chute com tal força atinge o fígado, ele instantaneamente envia o oponente ao chão com muita dor. A outra forma de os lutadores acertarem golpes no fígado é dentro do clinch. Isso é especialmente verdadeiro para lutadores treinados que sabem como conseguir uma posição dominante dentro do clinch e acertar o fígado com uma joelhada. Na maioria dos casos, eles receberiam uma gravata dupla que lhes permitiria controlar a cabeça do oponente. Então,
Eles quebram a postura e descarregam uma saraivada de joelhadas no estômago. Lutadores habilidosos sabem como gerar muita força e danificar o fígado. Qual é a sensação de levar um ataque no fígado? A maioria dos lutadores descreve essa dor repentina como se uma corrente elétrica começasse a percorrer seu corpo. A dor aguda causa uma paralisia repentina e o derruba no chão, não importa o quão forte você seja. Na maioria dos casos, um lutador fica de joelhos enquanto segura as duas mãos no fígado. Eles ficam em uma posição horizontal ou supina para aumentar o fluxo sanguíneo e permaneceriam nessa posição por mais 5 a 10 segundos até que a dor diminuísse. Dependendo do dano, eles precisam de cerca de 5 minutos para se recuperarem totalmente. Como dar um ataque perfeito no fígado? Como o fígado está localizado no lado direito, a maioria dos golpes vem da mão, perna ou joelho esquerdo. Aqui estão as maneiras mais comuns de acertar um golpe no fígado. Acertar um soco no fígado. Você precisa primeiro diminuir a distância e estar próximo. Na maioria dos casos, prepara o golpe no fígado fingindo ou acertando primeiro um soco no rosto. Isso força o oponente a levantar a guarda para bloquear o soco, o que deixaria o corpo aberto para um soco no fígado. A maioria dos lutadores prefere acertar golpe no fígado usando chutes semicirculares à distância. Eles preparam um golpe no fígado jogando um soco no rosto como um soco cruzado. Assim que o oponente levantasse as mãos e os cotovelos para bloquear os socos, eles o acertariam com um chute forte no fígado. A outra maneira é obter uma posição de clinch dominante, a partir da qual você possa golpear os joelhos no estômago, desferir golpes em todas as distâncias, inclusive no clinch. Lutadores experientes podem acertar golpes no fígado usando combos de socos poderosos, chutes fortes à distância ou joelhadas no clinch. Como você se defende contra um ataque no fígado? A chave para se defender contra um ataque no fígado é sempre manter sua defesa firme, manter o foco e dar o seu melhor para ler os ataques do oponente. Você deve sempre manter a guarda levantada, os braços próximos ao corpo, estender os cotovelos para proteger a caixa torácica e contrair os músculos abdominais logo antes do golpe no corpo atingir você. Embora isso possa parecer simples, não é devido ao cansaço. A maioria dos lutadores tende a baixar as mãos ou começar a afastá-las do corpo. Um estrategista habilidoso veria instantaneamente as aberturas e exporia cada falha na guarda. A outra maneira de se defender contra ataques no fígado é treinar seu corpo para receber golpes fortes. Exercícios que melhoram a força dos músculos abdominais, eretores da coluna e flexores do quadril, aprender a flexionar o estômago e expirar rapidamente ao mesmo tempo, pouco antes do golpe no corpo atingir você. Ao contrair os músculos abdominais logo antes do impacto, você pode evitar que o golpe do oponente penetre profundamente em seu corpo e danifique o fígado. Sparring é a melhor maneira de aprender como manter a guarda firme, melhorar a força do core e lidar com os golpes e aprender como bloquear e desviar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.